Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. E hoje eu vou resumir o conteúdo de uma entrevista muito interessante feita pelo Gideon Schawick para um blogueiro profissional chamado Darren Rose. O Darren Rose é simplesmente um dos blogueiros profissionais mais bem-sucedidos do mundo. Ele tem 2 blogs que juntos têm 4 milhões de visitas por mês. E ele dá um monte de dicas muito interessantes, principalmente para quem está interessado em blogs e empreendedorismo digital. Então, eu vou começar o meu resumo mantendo ele mais ou menos na ordem em que as coisas vão aparecendo na entrevista. O Gideon começa a entrevista perguntando para o Darren como é que foi o início dele, dessa carreira de blogueiro que ele começou lá em 2002. Bom, ele contou a seguinte história. Ele contou que um amigo dele mandou um link, que por acaso era um link de um blog. Ele gostou muito do aspecto de comunidade que aquele novo tipo de site tinha. E aí ele começou a pesquisar e tal e resolveu montar um blog pessoal por hobby. Esse foi o início da coisa toda. Então, nos primeiros tempos, ele simplesmente começou a blogar por puro prazer de blogar. Aí o Gideon faz uma pergunta um pouco provocativa e ele pergunta para o Darren se ele acha que qualquer um pode blogar, se é verdade que qualquer pessoa pode blogar. O Darren diz que, na teoria, sim, qualquer pessoa pode ter um blog, pode blogar. Mas, para você ter sucesso, você precisa ter um conjunto de habilidades, que ou você já tem, ou você aprende. Tá? E ele cita algumas dessas habilidades. A primeira aqui é a persistência. Você tem que ter persistência, principalmente no início, que é quando você não tem visitas, não tem retorno financeiro e você precisa criar uma base de conteúdo. Então, esse é um fator crucial. Você tem que estar disposto a aprender sobre tecnologia, alguma coisa de tecnologia, né? Não precisa virar um cientista da computação, mas precisa entender alguma coisa da tecnologia e precisa ter uma grande disciplina para gerar conteúdo regularmente. Além disso, ele acha que é muito importante ter uma boa capacidade de comunicação. Isso pode ser feito por texto, por áudio, por vídeo ou por todas essas modalidades. Então, isso aqui é muito legal porque, por exemplo, se a pessoa não gosta de escrever, acha que não tem habilidade para escrever, ela pode simplesmente ter um blog que seja composto só de áudios, ou de áudios e vídeos. Ou se a pessoa não gosta de aparecer na tela, ela pode fazer vídeos com screencast, que é a maioria dos meus vídeos aqui são assim. Então tem muitas possibilidades aqui, mas você em alguma mídia, pelo menos, tem que ter uma boa capacidade de comunicação. Sobre o assunto de como encontrar um nicho ou tópico para começar a blogar, ele dá 2 sugestões bem interessantes. Uma que é mais ou menos lugar comum, que é o que você conversa com seus amigos. O que você conversa com seus amigos até que eles cansem, mas você ainda não está cansado. Tá? Então, tente observar isso, tente observar quais são aqueles interesses que emergem naturalmente de você. Uma outra dica que eu achei legal, e que foi o caminho dele, o próprio Darren, é blogar para aprender. Quando ele descobriu esse negócio de blog, ele achou interessante, e aí ele começou a fazer o blog dele discutindo justamente, escrevendo justamente sobre como fazer blogs, porque era o que ele estava aprendendo. Aqui eu acrescento também um exemplo que eu conheço, que é um cara chamado Pat Flynn, do PassiveIncome.com, que é um cara que também começou assim. Ele fez um blog pessoal lá para estudar para um exame e de repente ele descobriu que o blog dele tinha tráfego. E a partir daí ele começou a trabalhar com isso e hoje ele trabalha só com renda passiva e só com empreendedorismo digital. Então, esse é um caminho bem interessante. Você começa meio despretensiosamente e, de repente, você descobre que o teu material ficou bom e que tem gente interessada, e aí você começa a monetizar isso. O Gideon comenta que o Darren é conhecido como uma verdadeira máquina de gerar conteúdo. E ele pergunta para o Darren quais são os segredos dele, como é que ele gera tanto conteúdo. E o Darren dá as seguintes dicas.
A primeira que ele dá, que eu acho que é mais apropriada para quem está começando e não tem um público ainda, é uma que eu uso também, que é: faça um mapa mental em torno do assunto que você escolheu para o seu blog e faça um brainstorm em torno desse assunto. Então, você faz um brainstorm, acha um monte de coisas associadas e em cima de cada uma dessas coisas você puxa novos ramos fazendo um novo brainstorm e assim por diante. Essa técnica aqui é muito legal porque ela geralmente não gera uma ideia, ela gera muitas ideias para muitos posts. Então você pode recorrer a esse primeiro mapa mental muitas vezes até esgotar as possibilidades dele. E com isso você vai gerando muito conteúdo. Uma outra forma legal de você gerar um conteúdo relevante para a tua audiência é você explorar as perguntas das pessoas, tanto nos comentários quanto em fóruns especializados naquele nicho. E a dica mais interessante que eu achei aqui é o seguinte: você não precisa depender dos comentários do seu blog. Você pode olhar os comentários dos outros blogs e ver o que as pessoas estão perguntando lá. Isso também pode dar ideia para a geração de conteúdo original, relevante, etc. E uma terceira ideia que eu achei bastante original, bastante interessante, é o seguinte: você olhar posts antigos e ver o que você pode fazer a respeito deles. Por exemplo, você pode atualizar dados, você pode estender sobre aquele assunto, porque na época você entendia um pouco menos e hoje você entende um pouco mais. Você pode complementar, né, mais ou menos a mesma ideia, ou você pode oferecer um ponto de vista diferente, né, porque você mudou de ideia sobre aquele assunto, ou porque existem várias formas de encarar aquele assunto. Então, essa é uma técnica que poucas pessoas falam, mas é uma técnica interessante para quem já tem um blog há algum tempo e tem algum material para revisitar. Como obter comentários? Essa é uma pergunta bastante comum de quem está começando a blogar, e o Darren dá algumas dicas interessantes. Por que essa é uma pergunta comum? Né? Porque não tem coisa mais desmotivante do que a pessoa publicar e ficar com a sensação de que está falando sozinho, porque ninguém comenta sobre o material que ele está publicando. Então, as pessoas ficam meio ansiosas para obter comentários. Então, ele sugere o seguinte: artigos de lista. Aqueles artigos assim: 10 coisas que você deve fazer para tal. Então, esses artigos de lista geralmente fazem muito sucesso e dão muitos comentários. Porque tem sempre alguém que quer acrescentar mais um item na lista, tem sempre alguém que acha que um dos itens não está legal, então você acaba conseguindo gerar comentários. Outra percepção dele é que artigos que contenham alguma coisa pessoal do blogueiro, alguma história pessoal, também são artigos que, em geral, dão muitos comentários. Tá? E outra percepção bastante interessante dele é o seguinte: artigos sobre coisas básicas, mas coisas tão básicas que as pessoas têm vergonha de perguntar. E aí elas ficam super agradecidas porque você teve a ideia, a brilhante ideia de explicar o básico para elas. Então, um exemplo que ele dá é um artigo que ele escreveu no blog dele de fotografia, que é como segurar a câmera. Então você vê, isso é uma coisa extremamente básica e dificilmente alguém teria a coragem ou a ideia de perguntar especificamente: olha, eu não sei nem como segurar a câmera. Mas ele foi lá e fez um artigo sobre isso, e esse artigo foi muito comentado. Então, essas são 3 dicas que ele dá para você começar a obter comentários no seu blog. Uma outra coisa que está diretamente ligada a essa questão dos comentários é a geração de tráfego. Como é que se faz para gerar tráfego? A dica que o Darren dá para quem está começando é participar das comunidades onde se agrupam as pessoas interessadas no seu tópico. Tá? E ele chama muita atenção para o fato de que essa participação ela tem que ser construtiva, ou seja, não é para fazer spam, não é para ficar entrando nas comunidades só para dizer: olha como o meu blog é bacana, olha aqui o meu texto legal. Você tem que oferecer alguma coisa e construir uma relação com essas comunidades antes de pensar em vender o seu blog. Então, as ideias que ele dá, assim, mais práticas, seria usar as ferramentas sociais para compartilhar coisas interessantes que você acha,
pela internet, usar os comentários de uma maneira inteligente, ou seja, fazer comentários que contribuam com algum valor para aquele artigo, para aquela discussão que você está participando. E, finalmente, uma forma muito interessante que vários blogueiros dizem que é extremamente eficiente, e ele concorda, é fazer artigos convidados. Você propõe para um blogueiro mais experiente, que está mais tempo no mercado no seu nicho, a fazer um artigo convidado, você dá o tema para ele e tal, negocia, e no finalzinho você põe um link para o seu blog. Então essa é uma maneira bem interessante, bem bacana de participar construtivamente na comunidade. Quando ele foi perguntado sobre mídias sociais, o Darren falou que ele usa basicamente o Twitter. E aí ele dá uma dica muito legal. Se você tem um nicho não tecnológico, ou seja, se as pessoas do teu nicho não são exatamente as grandes feras da computação, ele sugere que você eduque a sua audiência para usar a ferramenta social que você usa, ou as ferramentas que você usa. E por que isso é legal? Porque se aquela pessoa não está acostumada a usar aquela ferramenta, ela vai ter um monte de amigos que provavelmente se interessam pelo teu assunto, mas que também não sabem usar aquela ferramenta. Aí ela começa a convidar os amigos para participar daquela ferramenta. E uma das primeiras indicações dela vai ser o seu contato, porque foi você que iniciou ela naquela ferramenta. Então é uma forma inteligente de você expandir a sua participação nas mídias sociais, principalmente, né, quando o seu nicho é não tecnológico. Em seguida, o Gideon vai no ponto crucial e pergunta diretamente para o Darren como ele faz para ganhar dinheiro com o blog dele. Bom, aí o Darren fala, né, chama atenção para o fato de que existem meios diretos e meios indiretos de você ganhar dinheiro com o blog. Os meios diretos são aqueles que a maioria das pessoas já conhece. É usar anúncios do tipo AdSense, ele disse que começou com isso, e aqui ele chama atenção para uma coisa bastante interessante, que é o seguinte: ele tem um blog sobre blogar, que é o ProBlogger, que o AdSense não funciona muito bem, porque só aparece anúncio dos concorrentes dele. E ele tem um blog sobre fotografia digital, e nesse caso o AdSense funciona muito bem, e ele acaba fazendo uma renda considerável em cima desse tipo de anúncio. Uma outra alternativa, normalmente mais rentável, é de links afiliados, e finalmente ele também tem vários livros escritos, a maioria de conteúdos do próprio blog que são reorganizados de alguma maneira, que são enriquecidos de alguma maneira para gerar um livro. E também ele ganha dinheiro por meios indiretos, por exemplo, prestando uma consultoria e dando uma palestra. Ou seja, não tem nenhuma grande novidade aqui, né? Gerar conteúdo, botar propaganda, fazer parcerias com afiliados, e à medida que você vai sendo reconhecido como um expert, você começa a também ganhar dinheiro por meios indiretos. Uma pergunta interessante que o Gideon faz é se o blog deve ser monetizado logo no início. E o Darren, ele fica um pouco na dúvida, mas no final das contas ele diz que sim, porque você acaba acostumando o seu leitor desde o início a ver propaganda no seu site. Porque imagine você fazer um blog durante 6 meses, 1 ano, nunca ter uma propaganda e de repente começa a pipocar propaganda para todo lado. O teu leitor pode ter um estranhamento. Então, se ele já está acostumado desde o início a ver a propaganda, ele não vai estranhar. E ainda tem a vantagem de que você pode, eventualmente, começar a ganhar alguma renda, mesmo que pequena, no iniciozinho mesmo do blog. Se ele, de repente, começar a ter muitos acessos, você já capitaliza logo em cima disso. E quais os erros mais comuns que ele vê os iniciantes cometendo? Ele deu 3 dicas muito interessantes aqui. A primeira de todas, para mim, é a mais interessante, que é desistir muito cedo. A gente sabe que a taxa de mortandade dos blogs é de 95% nos primeiros 90 dias. Então, é isso que está acontecendo. As pessoas desistem cedo demais. Ela quer que o blog dê muito dinheiro, muita fama, cedo demais. Então, ela acaba abandonando um projeto que poderia ser viável se ela persistisse mais um pouco. Então, ele disse que esse é o erro número 1. Em seguida, mudar muito de tópicos. Ele chama atenção que isso não quer dizer
que você não possa ter um blog abrangente em termos de assuntos, mas eles têm que ter algum lastro em comum. E o terceiro erro, que eu acho que é um erro assim muito besta, é você ficar usando truques bobos, tanto para enganar o leitor quanto para enganar as máquinas de busca, tipo Google e tal. Porque você vai afastar o seu leitor. Né? Você promete uma coisa e depois dá outra, né? Ou fica tentando fazer brincadeirinhas com as palavras-chave para atrair mais visitantes. Só que isso aqui não é suficiente para você ter um leitor fidelizado, que é o tipo de leitor que interessa para o blogueiro que quer viver do seu blog ou quer ter uma renda extra com o seu blog. E finalmente o Gideon pergunta para o Darren qual é a chave para o sucesso de um blog. E o Darren dá uma resposta muito simples e muito verdadeira, que é ser útil. Se você cria conteúdo que vai expandir a vida das pessoas de alguma maneira, você está sendo útil e o seu blog tem grandes chances de dar sucesso. Nota que, aí já é um comentário meu, tá? Nota que ser útil não significa só coisas sérias. Você pode ser útil contando uma boa piada e fazendo o dia do cara mais alegre. Então tem várias maneiras de ser útil. Né? Use as suas habilidades, os seus gostos para ser útil às pessoas que você quer atingir com seu blog e você está com meio caminho andado para o sucesso. Então esse é o resumo da entrevista. Não sei se ficou um resumo, não sei quanto tempo já tem isso, mas é que realmente é uma entrevista muito rica de informação e de uma pessoa que é definitivamente uma autoridade no assunto. E eu gerei 2 mapas conceituais aqui para fazer esse vídeo e eu vou deixá-los disponibilizados em formato de imagem para que vocês possam imprimir e estudar e guardar e fazer suas próprias anotações, tá certo? Então quem estiver assistindo no YouTube, vai lá no blog, que lá vai ter um link para os mapas em formato de imagem. Eu agradeço a vocês por terem ouvido esse meu resumo dessa entrevista. Espero que tenha sido tão útil para vocês quanto foi para mim. Aguardo os seus comentários, sugestões, perguntas, seja no YouTube, seja no blog. Tá? Mas eu sugiro que você vá lá no blog porque vale a pena ter esses mapas conceituais à mão. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.